Bem, boa tarde a todos. Bastante prazeroso estar aqui de novo em outro EREM, outro dos vários, né, EREMs, Cobrens e ESSENs. E é bacana vendo que o debate cada vez é mais qualificado, a Virgínia retornando dos encontros, o grupo crescendo. Isso satisfaz bastante, acho que dá para a gente fazer um debate bastante rico, né? Como o tema é SUS no divã, e eu acho que vocês não devem ter chamado a mim e a Virgínia aqui para fazer uma análise da precarização do SUS, das diretrizes do SUS que não são implantadas, até porque se vocês fizessem isso da briga pela emenda constitucional 29, até porque se vocês fizessem isso, vocês não precisariam ter chamado a nós aqui, né? Tem bastante gente que fala sobre isso por aí, conversamos com vocês sobre isso nas salas de aula frequentemente. Então nós vamos tentar chegar, como a Virgínia fez o primeiro panorama, eu vou tentar chegar aqui no final da minha fala em algumas determinações que acho que estão diretamente relacionadas com a situação do SUS que a gente tem hoje. Eu espero conseguir chegar até lá. Se não chegar, o caminho vai ser, eu espero, proveitoso. Para começar, eu queria traçar 3 quadros aqui para a gente começar a passear. Um primeiro quadro, para a gente deixar pendurado aqui, é o quadro de como é que os usuários do sistema de saúde do Brasil hoje estão sendo atendidos. Sim? E aí, quando a gente fala sistema de saúde, nós não estamos falando só da saúde pública, não é isso? Já que o SUS é um sistema que prevê uma complementaridade pelo setor privado, essa foi uma derrota já da reforma sanitária, né? A ideia de suplementaridade, como está nos modelos de Estado de bem-estar social europeus, quer dizer, você tem um sistema integralmente público e o privado é um acréscimo que as pessoas podem ter ou não, né? Aqui já se parte de uma ideia de complementaridade, foi uma derrota da reforma sanitária. Enfim, quando falamos então da assistência que as pessoas têm à saúde no Brasil, vamos colocar aqui as duas coisas. Vamos colocar lá o nosso SUS desfinanciado, com as queixas da saúde pública, os atendimentos, sim? 30% para pagamento da dívida externa e 5% para a saúde, o orçamento do governo federal. E vamos colocar aqui do lado também a parcela da nossa população que é atendida pelos planos e operadoras privadas. Sim? E aqui também tem queixas, certo? Sim? Estão vendo o crescimento das queixas à atenção complementar no Brasil? Os planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar recebendo cada vez mais queixas, os planos de saúde cobrindo cada vez menos. Então, o primeiro quadro é esse. Como as pessoas estão sendo atendidas pelo sistema hoje no Brasil. Segundo quadrinho nosso aqui, o perfil do nosso médico, que a gente vai extrapolar depois para o profissional de saúde. Aquela velha pesquisinha do CFM de 2008, que pegou quase 8 mil médicos no país, e que chegou à conclusão que 50% deles está com um transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo. Lexotan. Ainda bem que viu Lexotan. Esse é o segundo quadrinho nosso, que bate um pouquinho o diagnóstico dos 40% a 50% dos profissionais de saúde e servidores públicos com quadro de burnout, com as várias definições que tem hoje em dia aí. Sim, segundo quadrinho. Mas como nem tudo é desgraça, vamos pintar um terceiro quadrinho bacana aqui. O terceiro quadrinho que eu queria pintar, e eu queria que todo mundo visse, procurasse ver. Estamos falando alguma coisa aqui complicada, né? O terceiro quadrinho é de um sujeito chamado Edson Bueno. Alguém conhece? Já ouviu falar? Edson Bueno é um colega nosso. Eu queria que vocês pegassem a Isto É de janeiro, Isto É dinheiro de janeiro. Não é aquela Isto É padrão, não. É aquela financeira, né? Isso. Edson Bueno é um cardiologista, veja só, colega nosso. Então, esse terceiro quadro, que é um quadro otimista, vai pegar um colega de profissão. Um cara que tem um patrimôniozinho de 7 bilhões de reais, um cardiologista, que não está próximo ainda do nosso Eike Batista, né? Mas já está num grupo bastante seleto dos bilionários do Brasil hoje. Como é que o cara adquiriu isso em 7 bilhões de reais como cardiologista? Não é muito comum hoje em dia. Alguém quer fazer cardiologia aí? Cardiologia, ergue a mão aí, os futuros residentes de cardiologia. Tem uma moçada boa. Cardiologia é uma das especialidades mais procuradas, ou era até muito pouco tempo. Não foi como cardiologista. O cara é hoje o acionista majoritário da Amil, que é a maior seguradora de saúde do Brasil, né, operadora, e ele tem 63% da saúde lá. Uma operadora com um faturamento de 10 bilhões por ano, a gente vai falar um pouquinho depois da Amil.
Mas a notícia, o quadrinho otimista é esse: 2 desgraças e um profissional, colega nosso, bem sucedido como espelho para a profissão, que é importante a gente ter aqui. Vou deixar os 3 quadrinhos que nós vamos trabalhar neles no decorrer e mais para o final. Eu acho que a vizinha, quando pinta um quadro aqui da sociedade capitalista, e ela não entrou nesse detalhe, mas é uma das grandes frentes de estudo dela, ela está se referindo a uma fase da sociedade capitalista, que é a fase que a gente chama do capitalismo monopolista, né? Ou do capitalismo, ou do imperialismo, como é mais corriqueiramente conhecido. E acho que cabe mostrar um pouco como essa fase impacta sobre a nossa profissão, sobre o nosso trabalho e, consequentemente, sobre as práticas de saúde. O capitalismo, quando avança nessa sua fase de capital monopolista, ele tem acréscimos muito importantes. É importante entender isso. O avanço de um modo de produção tem avanços para a humanidade e para o gênero humano bastante significativos. Por exemplo, no plano do trabalho, o capital monopolista realiza uma baita socialização e coletivização do processo produtivo. Para nós, o que isso impacta? Aquele médicozinho liberal que existiu no Brasil até 1920, 1930, na Europa até 1890, 1880, esse médico artesão, que a gente chama da pequena produção, ele é carregado para dentro de um espaço de produção coletiva que é o hospital moderno. Sim? É no hospital moderno, agora com um trabalho coletivizado, que as práticas de saúde passam a ser, primeiro, divididas, divisão técnica do trabalho, especialização em ramos de atuação dentro da medicina. E isso faz avançar muito o desenvolvimento tecnológico na área médica. Sim? Exames complementares, terapêutica especializada, diretamente vinculada à divisão técnica do trabalho e à socialização dos processos produtivos. Um avanço fantástico, né? Se a gente tem o Lexotan hoje, tem o eletrocardiograma, ressonância magnética, é porque esse processo de coletivização que o capital impôs, esse processo que a Virginia bem lembrou aqui, o capital não expropria só o campesinato. O campesinato é a sua primeira forma. O capital expropria todos os pequenos produtores. O médico, que era um pequeno produtor, tinha seu próprio consultório, sua própria clientela. Esse médico é expropriado. É arrancado dele o espaço produtivo. Ele é jogado para dentro do espaço coletivo agora. Sim? A capacidade de gerir meios de trabalho que esse médico conseguia ter, hoje em dia ele não tem mais capacidade de, primeiro, adquirir esses meios. Nenhum médico hoje consegue ter um aparelho de ressonância magnética para trabalhar, sim? Ele pode empresariar com o meio. Tem um centro cirúrgico próprio, raros, nós vamos falar deles aqui. Mas os meios agora são coletivos também. Esse processo faz avançar de maneira fantástica o desenvolvimento da prática médica na sociedade mais contemporânea. Isso eleva muito a produtividade do trabalho. Quer dizer, a possibilidade de intervir sobre o corpo humano, orgânico principalmente, que a medicina faz, é fruto desse processo histórico contraditório que é o capital expropriando um pequeno produtor e coletivizando o trabalho. Sim? Primeiro aspecto. O problema é que esse aspecto, que a gente costuma chamar de forças produtivas, desenvolvimento do trabalho, da produtividade, da tecnologia, esse aspecto não vem sozinho no capitalismo. Ele vem junto com relações de produção, que a Virginia bem pautou aqui. Esse médico, a hora que é expropriado e jogado dentro do hospital, para trabalhar com seus pares, dividir trabalho, desenvolver tecnologia, esse médico agora é um médico assalariado. Não é mais um médico que controla os seus vencimentos, sim? É um médico que a sua dinâmica salarial agora está imposta pelo mercado, é assalariado por um capitalista moderno. No princípio, os capitalistas da medicina foram médicos, os principais. Hoje em dia, os capitalistas da medicina a maioria já não tem nada mais a ver com a área médica especificamente, né? São grandes executivos de grandes corporações internacionais que às vezes não tem nada a ver com a medicina. Mas veja, o processo de coletivização, ao mesmo tempo que se expropria esse profissional, transforma no assalariado, precariza as suas condições de trabalho, socializa a clientela, que agora não é clientela do médico, é clientela do plano de saúde ou da empresa. Sim? Relações de produção que vêm junto com desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento das forças produtivas. Junto com essas relações de produção vem isso que a Virginia está falando aqui.
A saúde, que no começo do século XX na Europa